Ele ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que você escreva aqui nos comentários isso. Ele ressuscitou. Você que está nos assistindo agora, nesse momento, ou você que vai assistir depois a essa mensagem, escreva isso pela fé. Ele ressuscitou. Irmãos, isso aqui é um dos princípios fundamentais da nossa fé. É crer na ressurreição de Cristo. Se você não crê que Jesus veio ao mundo, enfrentou a morte e ressuscitou, a sua fé, a sua crença, ela se torna sem sentido, vazia. Porque esse é o grande diferencial que faz de Jesus mais um nome, mais um grande nome da história, mais um mestre, mais um guru, mais um grande sábio, mas faz de Jesus o próprio Deus, aquele que venceu a morte. Então declare pela fé aqui, ele ressuscitou. E qual é o significado dessa ressurreição? Primeiro, através da ressurreição, ele foi declarado Filho de Deus. Romanos capítulo 1, verso 4. E que mediante o Espírito de santidade foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Pela sua ressurreição, ele foi declarado Filho de Deus. Aleluia. Obrigado, irmã Sirlene, irmã Andréia. Silva Rabelo, ele ressuscitou. Oração por toda a família Rabelo. Está nas minhas orações, a família Rabelo. Outra coisa, ele foi ressuscitado para a nossa justificação, para justificar os nossos pecados. Romanos capítulo 4, verso 25. Palavras do apóstolo Paulo. Ele, Jesus, foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Em 1 Coríntios capítulo 15, verso 20, diz que Jesus é a primícia dos que dormem. Ou seja, é o primeiro a ser ressuscitado. Significa que outros serão ressuscitados no tempo de Deus. 1 Coríntios capítulo 15, verso 20. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias daqueles que dormiram. Um dia nós iremos ressuscitar juntamente com Cristo. Ainda no livro de Romanos, no capítulo 6, verso 4, diz que Jesus foi ressuscitado e nós fomos chamados a viver uma nova vida. Olha o que diz, Romanos capítulo 6, verso 4. Portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Assim como Jesus recebeu uma nova vida, uma vida nova, nós também devemos viver uma vida nova. Como assim, pastor, viver uma vida nova? O que significa isso, essa novidade de vida? Eu quero voltar aqui em Romanos capítulo 6, verso 4, que diz assim, portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que,
assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Essa expressão aqui, vida nova, no original grego é kainotet zoes. Kainotet zoes. Eu não sei se a pronúncia certa é essa, tá? Kainos não significa só apenas alguma coisa recente no tempo. Significa algo de uma natureza diferente, de uma qualidade transformada. Não significa uma vida melhorada. Deus não vai te dar uma vida melhorada, Ele vai te dar uma nova vida. Uma vida transformada na sua essência. Tem uma dor que não faz barulho, mas que destrói por dentro. É o casal que divide a mesma cama, o mesmo teto, mas não divide mais o coração. É aquele boa noite automático. A conversa que se resume a pagou a conta, buscou as crianças. Não tem mais como você está, de verdade, sabe? Ana e Marcelo começaram apaixonados. Eles conversavam por horas, riam juntos, sonhavam juntos, só que os anos passaram. Vieram os filhos, as contas, as pressões. Marcelo se fechou. Ana começou a reclamar. E assim eles foram vivendo sem brigar muito, mas sem se conectar. Até que um dia o filho mais novo perguntou assim: "Vocês são amigos?" Aquela pergunta ficou no ar. Porque marido e mulher que não conversam viram sócios da rotina. A Bíblia fala de Nabal, um homem duro, áspero, que não ouvia e não dialogava. A própria Escritura registra em 1 Samuel 25, verso 17, que não há quem possa falar com ele. Quando ninguém mais consegue falar com alguém, o lar fica em perigo. E foi a sabedoria de Abigail que salvou aquela casa. Porque Provérbios 18 nos lembra que a morte e a vida estão no poder da língua. O silêncio também é uma escolha. E toda escolha tem consequências. Silêncio vira distância. Distância vira frieza. E frieza vira ruptura. A maioria dos casamentos não acabam por falta de amor. Acabam por falta de conversa. E a boa notícia é que comunicação pode ser aprendida. No casamento firmado na rocha, você aprende a restaurar o diálogo, a ouvir sem atacar, a falar sem ferir e a voltar a ser amigo do seu cônjuge. Porque casamento saudável não é ausência de problemas, é presença de conversa. Se você quer dar esse primeiro passo, eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo. Tem o encontro presencial, que vai ser em maio de 2026, e agora nós estamos também lançando o curso online, para você fazer de onde você estiver. Não espere a distância virar abismo. Que Deus restaure a comunicação da sua casa e que o seu casamento seja firmado na rocha.